Bom, pessoal, boa tarde. Então a gente vai ver agora uma versão um pouquinho mais sofisticada do que o algoritmo de Fichte que a gente viu antes, que é o algoritmo de Sankoff, que é um algoritmo para a gente trabalhar quando a gente tiver pesos nas diferentes mudanças, né? Como eu falei para vocês lá no final da aula sobre o algoritmo de Fichte, a gente assume no algoritmo de Fichte que todas as mudanças têm o mesmo peso, né? Vale 1, todas elas são iguais, tá? Uma coisa bem no início já do pessoal que trabalhava com parcimônia com dados moleculares, eles perceberam que um dos problemas que acontece é que as transições existem em uma quantidade muito maiores que transversões. Isso por quê? Porque, na verdade, são razões de natureza química. Se você olhar essa tabela aqui, olha, que é uma tabela de pesos, então que eu acabo de criar aqui para a gente fazer o exemplo do algoritmo de Sankoff, você vê que as transversões seriam todas essas que têm 2,5. Então, na verdade, existem mais tipos de transversões do que tipos de transições. Mesmo assim, pela natureza da troca do nucleotídeo, de uma ser uma purina e outra ser uma pirimidina, as transversões são muito mais comuns na natureza do que as transições. Então, a ideia de você mexer e criar pesos nos diferentes tipos de mudanças olha, se uma transversão é um evento muito mais raro, então quando ele ocorre, ele é uma coisa mais importante, ele deve ter mais sinal filogenético. Também existe uma associação, que a gente vai ver quando a gente for trabalhar com verossimilhança, de que como o número de bases é limitado, são só 4 bases, quando você tem uma taxa evolutiva mais alta, a quantidade de homoplasia é maior. E quando a taxa evolutiva é mais baixa, a quantidade de homoplasia é menor. Vocês lembram que a gente viu lá logo para trás que a homoplasia é um tipo de ruído, porque ele tende a você tentar, se você interpretar uma homoplasia como uma sinapomorfia, você vai inferir uma relação filogenética errada. Então a ideia aqui é o seguinte, olha, se as transições são mais raras e elas têm menos homoplasia, então provavelmente o sinal filogenético delas é maior e a gente dá mais peso. O que isso vai influenciar? Olha, no caso aqui, olha, o algoritmo eu só vou mostrar para vocês como é que a gente soma, descobre o valor mínimo de uma árvore com uma matriz de pesos. Mas no processo de você fazer uma busca e selecionar e procurar a árvore com menor score, se você der pesos mais altos nas transversões do que nas transições, como é o caso dessa matriz de pesos aqui do exemplo, significa que a gente vai escolher as árvores que minimizam o número de transversões, ou seja, a gente vai forçar uma sinapomorfia que esteja numa transversão ser mais importante do que uma que ocorreu numa transição, porque o custo dela seria um custo maior. Bom, então vamos dar uma olhadinha agora no algoritmo em si, como é que ele funciona. Bom, o algoritmo de Sankoff, ele trabalha então com essa matriz de custos que eu falei para vocês. E a ideia é a gente achar o menor custo. Repare que se eu executar o algoritmo de Sankoff com aquela matriz em que todos os valores têm peso 1, eu estaria reduzindo o algoritmo de Sankoff ao algoritmo de Fichte, porque aí eu teria o menor custo numa situação em que todos eles têm pesos iguais. Então, o primeiro passo desse algoritmo, vamos dizer, a primeira questão desse algoritmo é a mesma da parcimônia. A gente vai progredir dos nós mais próximos das terminais para os nós da raiz. E aqui tem uma diferença, não sei se vocês lembram que na parcimônia a gente colocava aqui em cima o estado observado, né? E aqui, como a gente está trabalhando com a ideia da matriz de custos, então a gente sempre vai ter agora um custo para cada uma das posições de base numa determinada posição. E no caso desse daqui, olha, que eu tenho então esse CACAG, então a ideia aqui, pelo menos nos nossos terminais, olha, que o custo de eu ter um C aqui é 0,
e o custo de ter qualquer uma das outras bases é infinito. Então não vai levar em conta nada disso, a gente vai trabalhar nos nós seguintes. Então, a gente vai agora ter que analisar em cada nó, na medida que a gente for descendo, os custos de cada base. Então eu vou fazer um exemplo no primeiro nó. O primeiro nó é um exemplo até relativamente simples, vocês vão ver que é fácil de a gente entender. Depois vocês vão ver onde é que é um pouquinho mais complicado esse algoritmo. Bom, nesse primeiro nó, reparem, o custo de você ter um A, ele é 1, porque olha, se eu tiver um A nessa posição, o custo daqui, olha, de um A para A é 0. E um custo de A para G, eu vou pegar na tabela e olhar que é 1. Então é um custo 1. Esse é relativamente fácil. O custo da gente ter um C nesse nó, olha, eu tenho C aqui, tenho A e tenho G. Então vai ter que ter uma mutação de C para A e outra de C para G. Se eu olhar na tabela, olha, C para A é 2,5 e C para G é 2,5. Então, eu vou chegar nesse número 5 que está aqui para a letra G. O custo de G e T é similar. Olha, o custo de G ele vai ser 0 aqui, vai ser 1 aqui. Então, vai dar 1. E o custo de T, olha, vai ser de novo 2,5 aqui, 2,5 aqui, nas duas mudanças, né? Ó, porque T para A e T para G são 2,5, vai dar 5. Então, esse primeiro nó não tem muita complicação, não. O segundo nó, que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção, porque ele tem umas particularidades aqui que funcionam, que tem que sempre ser levados em conta nesse algoritmo. Então, vamos começar de novo o processo. Olha, o custo de um A nesse nó, ele foi feito de maneira simples. Olha, eu tinha um A aqui, eu considerei então o custo 0, então de A eu fui para A. E o custo do A, ó, se eu tive 0 aqui, eu ainda tenho esse custo de 1, que era de existir um A nesse ponto aqui. Por quê? Porque se eu tiver um A aqui, eu tenho que ter uma mudança ali. Finalmente, olha, a mudança de um A para C do lado esquerdo vai ser 2,5, porque vem da tabela. Então, vocês veem que o custo de ter um A aqui ele é 3,5, porque ele é 2,5 daqui, 0 para chegar nesse A e mais 1, que já foi herdado desse nó de cima. Aqui está o resultado da sua busca. Isso aí é a Siri que resolveu me responder no iPhone, sem eu perguntar nada para ela. Vocês ouviram meu telefone falando. Bom, vamos olhar agora o custo de um C. Ele é um pouco mais capcioso. A gente também tem que tomar bastante cuidado agora para entender isso. Olha, se eu pegasse um C nesse nó aqui e passasse com 0 para um outro C nesse nó de cima, o custo aqui, olha, seria 5, né? Então já teria seria um custo de 0 com um custo de 5, que era um custo de ter um C aqui e ter um 0 aqui. Mas existe um caminho que é com menos custo, que é o seguinte, olha, se eu passasse de um C para um A aqui, o custo de C para A ele é 2,5. E o custo de ter um A a gente já sabia que era 1, porque era esse lado de cá. Então, na verdade, olha, se eu ponho aqui, olha, C aqui 0, passo aqui para A, 2,5, e o A tem um custo de 1, eu vou obter um custo de 3,5. Ao invés de, por exemplo, tentar manter um 0 aqui e ter um custo de 5. Então tem um caminho menor aqui. Então você tem que prestar muita atenção, porque senão a gente tem problemas. Vamos olhar ainda, olha, o custo de um G. O custo de um G ele é mais ou menos simples, olha, porque de novo, do G para cá, ó, se eu assumir que é G aqui e G aqui, eu fico com 0 nesse ponto, e o custo de G é 1, que é esse 1 de mudar aqui, né? E o custo de G para C, ele vem da tabela, e ele é 2,5, então eu tenho aqui 3,5 de novo. Então também não é uma coisa muito complicada. O custo do T é outro parecido com aquele custo do X, que tem que prestar muita atenção, porque olha, se eu passar, ó, agora o custo, olha, de um T para um C, ele já é 1, esse aqui não tem como tirar, porque esse aqui é T, ali é C, o custo nesse nó é 1. Se eu passasse de T com 0 para cá, olha, o custo de ter um T no nó de cima era 5, então seria 5 com 0 com 1, que daria 6. Mas aqui deu 4,5. Por que deu 4,5? Porque, na verdade, olha, se eu passar de um T
Para um G, ó, para um A, por exemplo, né? Ó, então, se eu passar de T para A, eu tenho 2,5. E o custo de A é aquele 1 para o A mudar para G nesse ponto aqui. Então, é a mesma ideia desse custo do C, eu tenho que olhar o outro caminho que é melhor. E nesse caso, olha, 1 com o 2,5 aqui para virar um A, e o A com mais 1 de custo aqui para virar um G, e a gente vai terminar o algoritmo com 4,5. Né? Isso aqui então tem que prestar bastante atenção, gente, porque agora o interessante é que essas dificuldades, tem que ficar olhando vários caminhos, ocorre só quando a gente junta um quadradinho desse aqui que veio do início com um outro que veio desse padrão aqui. Depois vocês vão ver que o aqui de baixo não tem muito problema não. Finalmente, gente, olha, esse nó da direita, ele é um nó relativamente simples, eu não vou repetir o exemplo todo, mas a ideia é de novo aquela mesma coisa. Olha, se eu boto um A aqui, eu tenho um custo de 2,5 desse lado. Fica 2,5. Se eu boto um C nele, eu vou ter um custo de 2,5 desse lado, fica 2,5. Se eu boto um G, eu vou ter 1 com 2,5, e se eu boto um T, eu vou ter 1 com 2,5 ao contrário aqui. Então é relativamente fácil fazer esse nó aqui. E o nó da base, olha, quando você passa para esse nó basal aqui, ele também é relativamente simples, porque agora que a gente já minimizou os custos até esse nó de cima aqui, é só eu somar. Então 2,5 com 3,5 dá 6, 2,5 com 3,5 dá 6 também, 3,5 com 3,5 dá 7, e 3,5 com 4,5 aqui dá 8. Tá? Então esse daqui, gente, é o algoritmo de Sankoff. Na verdade, os programas de parcimônia, o TNT e o PALP, eles implementam diretamente este algoritmo, porque eu não falei para vocês que o algoritmo de Sankoff, se você usar uma matriz em que todo mundo ali é 1 e 0, você vai simplificar ele para um algoritmo de fit. Então eles implementam um algoritmo só e ele sempre tem uma matriz de peso. E se você não determinar essa matriz de peso no programa, ele vai assumir automaticamente que a matriz de pesos é 1, né? É igual a do algoritmo de fit. Então, concluindo isso daqui, né? A gente já viu agora então os dois algoritmos principais de contagem de passo. E a próxima aula, que é bastante importante, a gente vai começar a ver o outro lado, que eram aqueles algoritmos de busca, que são algoritmos que vão usar esses daqui para fazer então descobrir no em relação à nossa matriz, quais são as árvores mais parcimoniosas ou que têm o melhor score de parcimônia.